Bom dia, povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, pedir a Ele que nos governe, nos ilumine, nos direcione, nos mostre o caminho, abra os nossos olhos espirituais para compreender e entender o seu propósito. A palavra a qual o Senhor ministra ao meu coração nessa manhã encontra-se no livro de Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Louvado seja Deus. Veja bem, que palavra maravilhosa, né? Aqui a palavra do Senhor diz para a gente honrar o Senhor com os nossos recursos, né? Com aquilo que Ele já nos entregou. Porque se eu e você temos alguma coisa, nós que cremos no Senhor, nós sabemos que é porque Ele nos deu. Se fosse Ele não nos der, nós não temos nada. Porque sem Ele, nós não somos nada, né? O que nós temos vem do Senhor. Agora, a maneira como nós vamos distribuir, usar, Ele nos permite tomar as decisões. Em tempos de dificuldade, né? E os tempos de dificuldade, eles vão chegar para todo mundo. Chega para o cristão, chega para o ímpio, chega para o que tem condição, chega para o que não tem. Porque existem muitas formas de dificuldades. Tem pessoas que eles não têm problema com dinheiro, mas eles têm problema na família, tem problema no casamento, tem problema de saúde, tem problemas administrativos. Todo mundo tem problema. Não existe ninguém que não tenha problema. E engana-se quem pensa que os cristãos estão isentos de problemas. Às vezes a gente vê hoje, né, muitas pessoas cristãs passando, né, decepcionadas, tristes, porque estão enfrentando problemas e foi falado para elas. Porque tem pessoas, irmãos, que eles têm acesso à Bíblia, mas eles têm preguiça de ler. Eles têm preguiça de meditar e muito menos têm coragem de pedir ao Espírito Santo que lhe direcione para você entender o propósito da palavra de Deus na sua vida. E então, quando chega o problema, elas se decepcionam, elas se afastam dos caminhos do Senhor. Elas acham que porque tem um título de crente, eles estão isentos de passar por luta, por dificuldade, por provação. Mas é o contrário. Aquele que Deus escolhe, ele é provado para ser aprovado. Então, a gente precisa entender isso no nosso espírito, para a gente poder não murmurar, nem questionar e se posicionar para receber aquilo que é nosso por herança. A Bíblia menciona no livro de 2 Reis uma mulher, né, que o seu esposo servia ao Senhor, era um servo de Deus. Era um homem que temia ao Senhor, mas mesmo assim, quando ele morreu, os credores foram à sua casa para tirar da sua esposa os seus filhos, que era o único bem que ela tinha. Mas aí, o que é que aquela mulher faz? Ela toma uma decisão certa, ela conhecia o Deus que ela servia, e ela procura quem? O profeta. Procura o profeta, passa a causa que ela está enfrentando, a dificuldade que ela está passando, e ali ela chega com a solução. O profeta diz para ela o que ela deve fazer, e ela vai e faz conforme a palavra que o profeta instruiu ela. E a Bíblia diz que ali o azeite multiplicou, e ela teve para pagar o que devia e ainda viver do que sobrou. Isso é o que? Abundância. Isso é provisão divina, né? E a gente precisa entender que às vezes a provisão está diante de você, dentro da sua casa, só que os seus olhos estão fechados. Tem pessoas que estão passando por dificuldade, por problema, por situações difíceis, e elas estão tão focadas no problema que elas não veem que a solução o Senhor já entregou, né? Às vezes estão tão focadas no que eles querem fazer do jeito deles, que não vê que Deus já entregou a provisão. E Deus está falando comigo e com você na manhã desse dia de hoje. Olhe para os jarros de azeite que já estão na tua casa. Olhe para as coisas que eu já te entreguei e comece a usufruir, tomar posse daquilo que já é teu, porque eu já fiz por você. O milagre pode estar em sua casa,
Mesmo que aos seus olhos pareça pouco, em Deus é possível. Viver o sobrenatural, aonde existe um pouquinho de azeite, é para quem crê. Viver o sobrenatural, aonde não tem, em momentos de escassez, é para quem crê em milagre. Se você crê que o Deus que você serve, ele pode mudar a sua história, ele pode fazer além do que você está pedindo ou pensando, você não vai andar mais de cabeça baixa. Você vai confiar, você vai compreender, você vai entender e você vai esperar. Porque será no tempo dele, na hora dele. Porque se não for assim, o nome dele não será glorificado. Então eu oro nessa manhã desse dia, clamando pela misericórdia do Senhor. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, no nosso espírito, para que nós possamos ser tocados e dar lugar ao Espírito Santo de Deus para compreender que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor pode nos dar, se assim nós obedecer e honrar Ele com tudo aquilo que Ele nos der. Então, guarde no seu espírito essa mensagem nessa manhã. Receba a provisão do Senhor em qualquer área da sua vida. Saia desse lugar de escassez e venha para os braços de Jesus. Viver o propósito dele, entender o que ele tem para você e assim será abençoado você e toda a sua casa. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração nessa manhã. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos traga paz, que nós tenhamos um excelente dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é minha oração nessa manhã, em nome de Jesus.